Bom dia, Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, cidade saúde do Brasil, estado do Espírito Santo, Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de semana, bom início de semana, bom mês, sempre procurando conhecer o Mestre Jesus na Boa Nova, nos 4 evangelhos. E através do estudo de suas aulas maravilhosas, começarmos a aprender a ser brandos e pacíficos, honestos, educados, respeitador de todas as normas, de todos os princípios educacionais, de todas as leis que estejam em vigor. Que o ano seja um ano de paz e harmonia. Nós vamos hoje, no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel, criado em 1968, sempre com alegria, estudando e estudando e estudando. O objetivo final é aprender para nos corrigirmos e começarmos o trabalho de perfeição como filhos de Deus, criados para chegarmos perto dele, juntinho dele, perfeitos. Hoje nós vamos fazer uma reflexão em vários livros e vamos começar com um livro muito importante, que é um livro da coletânea de André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. São 16 livros que devem ser lidos na sequência, do 1º ao 16º. Todo dia, senão você não consegue aprender. Tem que ser todo dia, igual no colégio. No Mundo Maior, pelo Espírito André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o Espírito Emmanuel faz um prefácio que vale a pena nós refletirmos. Diz ele: na jornada evolutiva dos 4 cantos da Terra, diariamente, partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Ainda é uma coisa que assusta as pessoas, mas é a coisa mais certa do mundo, é que todos vamos passar pelo fenômeno da morte. O corpo é um instrumento de trabalho do espírito, que é um só, desde a criação até o infinito. E ele, quando morre, leva as suas obras boas e as obras ruins. Não leva nada de material. Dos 4 cantos da terra, diariamente, partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos, procedem das metrópoles, das vilas e dos campos.
Raros viveram nos montes da sublimação. Raros viveram nos montes da sublimação. Uma das condições fundamentais para o aluno estudar é ele saber captar a mensagem do autor. O autor está nos mostrando o caminho da verdade. E muitos de nós, ao caminhar para a verdade, se desvia, passa a gostar dos ambientes materialistas que lhe atrasam. Raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilantes. Para você viver nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilantes, você precisa estudar muito, estudar no colégio desde os 6 anos de idade, estudar as leis que estejam em vigor no Estado Democrático de Direito, ser educado com os ensinamentos da sua família, do colégio, dos velhos e inteligentíssimos professores e professoras, dos bons livros seguros da religião. Raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilantes. Existem deveres na sociedade criada por Deus que nós devemos cumpri-los. E ao cumprir esses deveres, nós estamos aprendendo a ser honestos, direitos, educados, serenos, pacíficos, respeitadores. Está faltando a elegância em todos nós. Você vê, às vezes, um conjunto de advogados conversando, ou de juízes, xingam palavrões, falam cada palavrões horríveis. Você vê isso num grupo de médicos, de engenheiros, de bancários, de militares, na sociedade em geral. As pessoas falam palavrões terríveis e falam também palavras que machucam os ouvidos, estraga o ambiente. As pessoas que estudam, que se educam, passam a ser educados, serenos, e só conversam coisas boas, com palavreados corretos. A maioria constitui-se de menores de espírito, em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. A maioria de nós chega aqui e quer abraçar as ilusões do materialismo, a riqueza, as futilidades da riqueza. Você vê, até hoje, você vê as plásticas, que coisas horríveis. Tudo futilidades. As pessoas não estão sabendo respeitar a velhice, que é uma das coisas mais belas que Deus nos deu. É o final da caminhada, que deveria ser feito com muita serenidade, com muita honra e agradecimento a Deus. Então nós nos apegamos ao álcool, ao vinho. Vejam como é que o vinho está entrando em todas as famílias. E todas elas estão se tornando alcoólatras.
e outras bebidas mais, e aí vem as drogas ilícitas, os remédios não receitados por médicos seguros, o desrespeito às leis, a lei do trânsito. Quanta gente morre no trânsito por causa do desrespeito às leis, dos limites, não se respeitam os limites. Todo mundo quer chegar na frente, todo mundo quer se mostrar sabichão, o mais sábio, o mais inteligente. Raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilantes. A maioria constitui-se de menores de espírito, prestem atenção. Em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade, o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme, o desrespeito a tudo e a todos. Vejam, não chegaram a ser homens completos. Olha o que diz Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, um dos maiores estudiosos e conhecedores das leis de Deus, no âmbito espiritual e no âmbito dos encarnados. Não chegaram a ser homens e mulheres completos. Isso tem que ser mais discutido pelas casas religiosas. O que nós estamos fazendo da nossa religião, da oportunidade reencarnatória? Não chegaram a ser homens e mulheres completos. Relaxaram, ficaram preguiçosos e empolgados com o sensacionalismo do materialismo, do consumismo, o sensacionalismo mediúnico, dos milagres. Todo mundo achando que vai ter milagres para lá e para cá. Não chegaram a ser homens e mulheres completos. Atravessaram o mare magno da humanidade em contínua experimentação. Muita vez acomodaram-se com os vícios de toda sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Meus irmãos e minhas irmãs, meus jovens, prestem atenção nesse texto. Muita vez acomodaram-se com os vícios de toda sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Apesar disso, porém, quase sempre se atribuíam a indébita condição de eleitos da providência. E cristalizados em tal suposição, aplicavam a justiça ao próximo, sem se compenetrarem das próprias faltas, esperando um paraíso de graças para si e um inferno de interminável tormento para os outros. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. A maioria esmagadora das pessoas, 95% da população do nosso Brasil, não conhecem o Evangelho de Jesus.
Porque nunca o estudaram na sequência todo dia de 1 a 4 horas. Ele tem 28 capítulos, 3.000 itens a serem estudados, raciocinados, inteligentemente assimilados, de forma pedagógica, a nos educar por dentro, a fim de que de dentro de nós saia a luz, como disse Jesus. É aí, quando sair essa luz, que tem a base nas leis de Deus, é aí que surge a paz, a consciência tranquila, o ambiente de fraternidade, de justiça, de harmonia, de ternura, de diálogo sincero e harmônico, de amizade sincera. É aí que vai permitir que o mundo mude de patamar, iniciando de nós. Então vejam vocês, não é brincadeira. Quando perdidos nos intricados meandros do materialismo cego, ficavam sem justificativa, que no túmulo se lhes encerraria a memória. E ser filiado a escolas religiosas, raro executados, contavam levianos e inconsequentes, com privilégios que jamais nada fizeram por merecer. A maioria de nós está chegando ao momento da morte, porque todos vamos passar por isso. É lei de Deus. Nós vamos deixar o corpo envelhecido que nos serviu de trabalho, mas o espírito vai continuar igualzinho com a sua individualidade e as suas obras. E vai responder por elas. E vai responder por elas, não tem jeito. E vai responder. Vejam o que diz o Código Penal da Vida Futura no livro O Céu e o Inferno, que foi publicado em 1º de agosto de 1865. O Livro dos Espíritos foi publicado em 18 de abril de 1857. Então, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado depois da morte, de acordo com as suas obras, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. É aí que está a beleza da justiça divina. Ninguém vai deixar de responder pelos seus atos, pelas suas ações, pelas suas inércias, pela sua preguiça, pela corrupção, pelos maus pensamentos, pelo mal feito a você e à sociedade de um modo geral. A completa felicidade prende-se à perfeição. Você, como tem a vida infinita e o seu destino é chegar ao patamar da perfeição, nós fomos criados simples e ignorantes, mas fadados à perfeição pelos nossos próprios esforços, que Deus nos oferece. Todas as oportunidades nos são oferecidas.
A completa felicidade prende-se à perfeição. Então, é a partir do nascimento é que você tem que começar a trabalhar pelo estudo, pela correção de seus defeitos, pelo enquadramento seu nas leis divinas e nas leis do Estado democrático de direito, que também são de Deus, para nos tornar pessoas civilizadas. Isto é a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Nós sabemos hoje, através desse livro, que depois, na próxima encarnação, nós vamos ter que fazer algumas contas, alguns planejamentos para corrigirmos os erros do passado. E às vezes a nossa teimosia é tão grande que nós vamos precisar, às vezes, de doenças graves, de expiações muito doloridas. Por exemplo, você vir anãozinho, vir em outra cor de pele, com defeitos no corpo orgânico, por exemplo, mudo, surdo e mudo, cego, com deficiências no cérebro. É porque você foi muito teimoso, e todo aluno teimoso precisa de uma corrigenda mais dura, dentro dos limites da lei de Deus, para que você resolva se corrigir pelos seus próprios atos e adentrar de vez no trabalho de um dia ser um operário competente no trabalho de Deus, nas obras do mundo. Por isso que esse mundo é um mundo escola. É um mundo escola. Todos nós vamos passar por isso. É por isso que nesse livro, também da coletânea de André Luiz, Missionários da Luz, são 16. Quem lê uma página por semana não aprende nada. Tem que ler todo dia e às vezes, várias vezes, tem que ler o livro. Nós vamos ver que aqui ele diz: pode informar se o meu modelo está pronto, o espírito se preparando para reencarnar. Creio que poderá procurá-lo amanhã. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito na sua perna. Então, você está programando um defeito na sua perna para a próxima encarnação. Certamente lutará você com grandes dificuldades nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. É o aluno reprovado voltando à escola, com instrumentos de corrigendas mais firmes, a fim de que ele resolva se tornar um aluno responsável e competente, estudioso. Sim, disse o outro, algo confortado, preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior, e a perna doente me auxiliará,
ministrando-me boas preocupações. Semear um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. E pode me informar ainda a média de tempo conferida à minha forma física futura, na próxima encarnação? 70 anos no mínimo. Então todos nós passamos por essa programação. Você vai ficar lá na escola 70 anos com aquele defeito expiatório para que você se corrija dessa vez. Pondere a graça recebida e depois de tomar-lhe a posse no plano físico, não volte aqui antes dos 70. Trate de aproveitar a oportunidade. Todos os seus amigos esperam que você volte mais tarde. A nossa colônia na gloriosa condição de um completista. É aquele que completou a tarefa, que cumpriu rigorosamente a tarefa. E para cumprir a tarefa, meus irmãos, minhas irmãs, jovens, é que Jesus anunciou no Evangelho de João a vinda do Consolador prometido. A doutrina espírita em 5 obras básicas, explicando como funciona a lei de Deus, como funciona a lei de justiça, como funciona o cumprir os seus deveres na próxima encarnação, o que é morrer e o que é nascer de novo, como na conversa dele com Nicodemos, o que é morrer e o que é renascer, reencarnar, como está muito bem explicado no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no céu e o inferno, na Gênese, em todas estas obras seguras. Aqui só tem obras seguras, todas já lidas por nós, para aprendermos que fora do estudo você não se enquadra nas leis de Deus, porque nós fomos criados como suas inteligências para exatamente utilizar das faculdades outorgadas por Ele, a fim de que sejamos os filhos que chegam a quase perfeita situação. A perfeição que nós chamamos de relativa, porque perfeito só Deus. Mas nós poderemos, pelos nossos esforços, subir os degraus para ir conquistando devagarinho a perfeição e lá chegarmos. E pararmos de vivermos as ilusões enferrujadas do materialismo que está nos comandando em todo quanto é lugar. Nós precisamos começar essa atitude dentro de nós. Por isso que está aqui o seu programa de estudo. 30 anos, pare de fazer palestra. Estude todo dia, de 1 a 4 horas. E o restante das horas, trabalhe, cumpra seus deveres e começa a fazer as retificações que você vai enxergar melhor após estudar. E você é que tem que trabalhar nesse enquadramento seu às leis que estejam em vigor
que estão em vigor no mundo espiritual e no mundo jurídico da sociedade terrena. Nós temos que ser cumpridores das leis, trabalhadores do bem. É com Jesus, as 24 horas por dia, que nós vamos adentrar no caminho dos filhos perfeitos, dos filhos responsáveis, bem comportados e trabalhadores, cujos frutos serão os frutos das leis divinas. Para isso fomos criados. Boas reflexões, boas atitudes. Passe a ser o dirigente de você mesmo, estudando e trabalhando pela sua dignidade pedagógica, pela sua dignidade religiosa, pela sua dignidade como um filho realmente de Deus e um irmão de Jesus, que veio nos mostrar o caminho da vida, da verdade e da paz. Um abraço a todos. Muito obrigado pela atenção.